Os samaritanos. Os samaritanos tomaram o nome da cidade de Samaria, capital do reino do norte de Israel, a partir do período dos reis Onri e Acabe. A cidade de Samaria foi destruída pelos assírios em 721 AC e cerca de 27.000 pessoas das classes governantes e dos artesãos mais hábeis foram deportados para a Síria e dispersos. Como parte da política síria, a liderança da cidade passou a outros povos vassalos, a fim de que a falta de comunicação com os trabalhadores locais, combinada com a gratidão que os novos administradores sentiam pelos assírios por dar-lhe uma posição de autoridade, resultasse numa situação estável e pacífica. As coisas, porém, não deram muito certo. O número de animais selvagens aumentou na região numa taxa alarmante, causando a morte de muitas pessoas. Os recém-chegados acreditavam que esses ataques significavam que eles não estavam adorando o Deus de Samaria da maneira adequada. Um dos sacerdotes no exílio foi enviado de volta para ensinar a fé judia e ele estabeleceu um santuário religioso em Betel. Como resultado, formou-se uma religião sincretista entre a adoração de Javé e a adoração dos deuses locais dos novos governantes de Samaria. Alguns indivíduos do Reino do Norte, que não haviam sido levados para o exílio, adoravam em Jerusalém, onde eram bem recebidos. E esse vínculo continuou quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Quando o Império Persa sucedeu o babilônio e foi permitido aos judeus que restaurasse a sua religião, o templo e eventualmente os muros de Jerusalém, a recepção por parte dos samaritanos foi mista. Alguns quiseram juntar-se à obra para que a adoração de Javé pudesse ser renovada, mas foram fortemente rechaçados pelos exilados que voltaram, os quais consideravam os samaritanos impuros por causa da natureza sincretista da sua religião. Outros samaritanos ficaram alarmados com a ideia de Jerusalém estar sendo reconstruída, pois a cidade sempre fora rival de Samaria. Esses samaritanos fizeram todo o possível para impedir a reconstrução de Jerusalém. Toda a velha antipatia entre o norte e o sul reviveu. Esses sentimentos eram de longa data, reportando-se ao tempo em que as 12 tribos haviam ocupado originalmente os países montanhosos de Canaã depois do Êxodo. As tribos do norte se separaram das do sul mediante uma linha de fortalezas cananita. E quando Davi tornou-se rei, ele devia reinar sobre 2 reinos unidos, e não sobre um único reino. Quando o reino de Davi, e subsequentemente o de Salomão, foi dividido entre seus sucessores, a divisão seguiu a antiga linha histórica. Os samaritanos foram considerados não só inimigo político, como também um povo impuro, cuja presença contaminaria os judeus que havia voltado recentemente do exílio. Numa época subsequente, parece ter havido um grupo de samaritanos que, tendo sido impedido de adorar Javé em Jerusalém e desejando dissociar-se das lutas internas contínuas, retiraram-se para se estabelecer um ponto de adoração em Siquém, centralizado no Monte Gerizim, que tiveram grande importância na história e religião do povo judeu. Um templo foi construído no Monte Gerizim e uma fé distinta desenvolveu-se gradualmente. Os samaritanos aceitaram os 5 livros de Moisés em sua própria língua como autoridade, e essa posição foi refletida no seu credo. Só há um Deus, Moisés foi o seu profeta e voltará um dia como Tabé. Algumas vezes chamado Messias. Haverá um dia de juízo e o Monte Gerizim é o lugar apontado por Deus para o sacrifício.
O último elemento era o 10º mandamento do Decálogo no Pentateuco samaritano. Pelo menos, alguns samaritanos se apegaram à crença tradicional de que Moisés havia escondido os vasos sagrados na montanha, pois em 36 de Si, um samaritano reuniu uma multidão no monte com a promessa de que lhe mostraria os vasos. O grupo inteiro foi massacrado por Pôncio Pilatos. Por causa da diferença de credo, existia forte desconfiança religiosa entre os que adoravam no Monte Gerizim e os que adoravam no templo restaurado em Jerusalém. Em 128 AC, um dos reis amoneus judeu capturou Siquém e destruiu o templo. Entre 6 e 9 de Si, um grupo de samaritanos profanou o templo de Jerusalém durante a Páscoa, espalhando ossos no local. Existem diferenças explícita e implícita para a hostilidade entre judeus e samaritanos no Novo Testamento. Jesus esforçou-se para salientar o lado bom dos samaritanos, mas ele mesmo seguiu a tradição judaica e não passou geralmente por Samaria, quando viajava da Galiléia para a Judéia. A rota normal dos judeus, que não queria contaminar-se, era cruzar o Rio Jordão em Betséia e Jericó, viajando pela margem oriental do rio. Muitos samaritanos se tornaram cristãos.